Olá, pessoal. Hoje nós do programa Escolar Água Cidadã vamos trazer um material muito legal para vocês, que vai falar um pouquinho sobre a Fazendinha Águas Vivas, mostrar um pouquinho da visita. Então, esse espaço é um espaço conveniado do proprietário senhor Marcos Casa Santa com a autarquia do DEMAI, que ele fica disponível para o programa Escolar Água Cidadã poder realizar educação ambiental. Então, como que funciona essa visita? Normalmente as escolas solicitam a visita e aí nós do Programa Escolar Água Cidadã, junto com os nossos monitores ambientais, a gente acompanha as crianças nessa visita, né? Mostrando um pouquinho como que era a vida no campo antigamente e um pouquinho querendo mostrar também um pouquinho das diferenças da vida atual que a gente leva na cidade. Então, para a gente começar, primeiramente com a Casa do Campo, a gente tinha o paiol, que era um lugar onde servia para armazenar coisas, como por exemplo algumas ferramentas e também alguns remédios dos animais, algumas vacinas e também é, armazenamento de alimentos, os alimentos que todo dia de manhã o proprietário ele tem que alimentar os seus animais, né? Então ele vai até o paiol, ajeita tudo direitinho esses alimentos para poder fazer a alimentação dos animais. Logo após a gente vai ter a casa rural. Então, na nossa casa rural, a gente pode perceber muita diferença da nossa casa que a gente tem. Então, algumas coisas que é diferente, a gente pode visualizar, por exemplo, o fogão a lenha, o nosso tacho também, que o pessoal costuma utilizar para fazer doces, fritar biscoitos. Outra coisa também que a gente pode estar visualizando são os quadros, que as fotografias antigamente eram preto e brancas, e as fotografias eram com reunir a família toda para tirar essas fotos. A gente também pode visualizar ali o nosso lampião, como antigamente nessa casa do campo, a gente não tinha energia elétrica, então o pessoal utilizava o lampião, enchia esse lampião com um líquido chamado querosene e aí acendia, assim podendo gerar luz e as pessoas podendo fazer suas atividades ao entardecer e à noite. Agora vamos falar um pouquinho sobre o quarto. Então, na nossa casa, pessoal, a gente tem a nossa cama, né, quentinha, o nosso colchão macio. Antigamente a realidade era um pouquinho diferente. Hoje a gente pode ir numa loja, escolher a nossa cama, escolher o nosso colchão. Antigamente a gente não se tinha essa opção. Então, como que era feito? Normalmente o pessoal utilizava um saco e colocava palha dentro desse saco e aí servia como colchão. A gente também pode ver também o pinico ali, que era uma vasilha onde as pessoas podiam fazer suas necessidades, pois o banheiro normalmente ficava do lado de fora e de manhã cedo o pessoal pegava esses dejetos e encaminhava para o local correto. E agora falando um pouquinho sobre a casa de força e o banheiro. Então, como vocês podem ver, antigamente se tinham baldes, então as pessoas tinham que ir encher esses baldes, às vezes esquentar essa água para poder tomar o banho. E também a casa de força, que era onde as pessoas faziam suas necessidades e normalmente ficava do lado de fora da casa, a tão conhecida como fossa, né? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho, pessoal, da nossa venda. Então, pessoal, hoje normalmente a gente precisa comprar alguma coisa, a gente pode ir até o supermercado bem rapidinho, vai de carro, consegue ir lá comprar, vem tudo embaladinho, certinho. A gente faz o pagamento com dinheiro, né? Então, antigamente era um pouquinho diferente essa realidade. E quem vai falar para a gente algumas coisas que tinham na nossa venda, um pouquinho, é o nosso gerente ambiental, Celismar da Costa Melo, e para a gente aprender um pouquinho mais sobre essas coisas que poderiam ser Olá, pessoal. vendidas Estamos aqui antigamente. hoje em mais uma sala de aula do programa Escola Água Cidadã. Hoje nós vamos mostrar para você como era
as vendas nas comunidades rurais antigamente. As vendas era algo tipicamente assim. Você poderia encontrar aqui diversos produtos. Como temos aqui milho, podemos ver que temos ali vara de pescar, barbante para amarrar a deliciosa pamonha que é feita até hoje na nossa região. Vem para cá, vem comigo que eu vou te mostrar muitas coisas interessantes aqui. Nessas vendas você poderia encontrar, por exemplo, máquina de costura, ralo para fazer a pamonha, que você já comprou o barbante ali. Temos também cordas que serviam também não somente para que você pudesse fazer os trabalhos, como para laço para você poder conduzir o gado. Temos aqui chapéu, temos as tradicionais cabaça, muito utilizada na época, para transportar água, mantendo ela bem fresquinha para os trabalhadores na área rural. Você encontrava artigo de selaria e, enfim, ferramentas. Tudo que era necessário para o homem do campo no seu dia a dia, tanto na alimentação, como também as ferramentas ali para desenvolver as atividades naquela época. Você encontrava ovos, banha, encontrava também ali farinha e tudo mesmo necessário para o homem do campo desenvolver as suas atividades e sobreviver. Fica conosco, tem mais coisa muito bacana para você aqui no Água Cidadã. Então, agora, pessoal, para a gente falar um pouquinho da nossa sala de reflexão. Porque na Fazendinha é realizado um projeto de recuperação de alguns animais silvestres. Então, normalmente, o que acontece? Os caçadores vão, capturam os animais silvestres, e aí a polícia ambiental vai lá, faz a captura desses animais, né? E levam esses animais até a fazendinha, para que na fazendinha esses animais sejam recuperados, né? E aqui nessa sala da reflexão a gente pode mostrar um pouquinho do trabalho da polícia, com alguns vídeos, e também mostrar a crueldade, alguns materiais que são utilizados na captura desses animais, que é uma coisa bem triste, e também para conseguir conscientizar as crianças, né, desde pequena, que o lugar desses animais realmente é na natureza e não dentro das gaiolas. Logo após, a gente começar a visualizar alguns animais, como por exemplo a codorna, que a gente tem aqui, as crianças gostam muito, o porquinho da Índia, que é um animal que foi domesticado no Brasil, né? É um roedor. E aqui as crianças já começam a ter uma interatividade com esses animais e elas gostam muito da visita. Depois a gente tem mais alguns animais, como a gente pode ver o papagaio, que é um animal silvestre também. A gente tem o galo, a galinha, o pato. O pato que tem uma característica muito legal, que é que ele consegue nadar, voar e andar, né, sobre a terra. E aqui a gente tem o nosso lago, que é um lago onde as crianças podem visualizar alguns peixes, que são as carpas, que são os peixes que gostam de uma água bem limpa. Então essa água está sempre sendo oxigenada. A gente vai explicar um pouquinho para vocês como funciona essa oxigenação. As crianças elas podem alimentar esses peixes com uma ração certinha, específica para eles. E é uma parte muito legal da nossa visita. Logo depois também, pessoal, a gente já pode visualizar também o nosso catavento, né? Que ele pode ser utilizado para produção de energia elétrica através da força do vento. Então, é uma energia eólica, que é uma energia renovável também, né, pessoal, que não causa prejuízo para o meio ambiente. Logo após, agora a gente pode visualizar a nossa horta hidropônica, que é uma horta que fica suspensa, né? E essa horta ela recebe água de um lago de peixes, que as fezes desses peixes vão servir como nutriente para as plantas crescerem, e também é uma maneira diferente de se produzir alimentos. Aqui também a gente pode visualizar a nossa casa na árvore, né? Antigamente nas fazendas ainda tem
algumas fazendas, a casa na árvore, as crianças podem subir, lógico, com todo o apoio dos monitores. E também a gente tem a nossa arara azul, né? Que é uma arara que ela vai estar aí num processo de reabilitação para depois ela ser solta na natureza. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns equipamentos que se tinham, né? Como a gente pode visualizar o arado e a semeadeira. Então, atualmente a gente tem tratores que fazem essa aração do solo, fazem o plantio. Antigamente as coisas eram mais manuais, então se tinha um trabalho um pouco maior. A gente também pode visualizar um painel solar que a gente tem ali, produção de energia elétrica através da luz do sol, e o nosso carro de boi, que era utilizado para o transporte, por exemplo, de lenha, de coisas pesadas até a nossa fazenda. A gente tem a nossa roda d'água, que eu tinha falado para vocês um pouquinho no Lago dos Peixes, sobre a oxigenação do lago. Então, essa roda d'água ela pode servir para a produção também de energia elétrica, pois ela gira com a força da água e com a mistura dessa água, a movimentação dessa água, a gente consegue ter uma oxigenação dessa água, né? Então, a água fica como se tivesse uma espuminha, várias bolhas, que isso vai auxiliar no Lago dos Peixes também. E a gente tem um monjolo que servia para moer alguns grãos antigamente, e também como retirar a casca do arroz. Aqui a gente pode ver por outro ângulo o nosso monjolo, né? E a nossa roda d'água. Como eu falei para vocês, a água parece que ela fica mais branca, né? Como espuma. Esse monjolo também servia para às vezes triturar o milho, amassar o milho, né? Retirar a casca do amendoim, como por exemplo. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Aliasas, que é o projeto na fazendinha que visa a recuperação desses animais silvestres, né? Que foram capturados por caçadores, e a polícia ambiental entra, faz toda o resgate desses animais, levando esses animais até a fazendinha, né? Como a gente pode ver aí, a gente tem os papagaios, as nossas araras azuis, a gente também tem lá o ouriço, né? O ouriço do mato. E é de fundamental importância esse projeto para que esses animais possam, né, voltar ao seu habitat natural, que são as florestas. Lógico que eles têm um tempo de recuperação, eles vão se acostumando com esse local. E é super legal, pois as crianças podem ir, podem entender sobre o projeto, podem visualizar esses animais. Lógico que ao subir lá, a gente recomenda que não se faça barulho, que converse um pouquinho mais baixo, para não causar estresse nesses animais, né? Pois eles estão no processo de recuperação. Então, pessoal, a gente agradece a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do material, do vídeo. E caso aqui tenha o contato, né? Caso vocês precisem entrar em contato com a gente, muito obrigado.